Olá, 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 gente. Já estamos ao vivo. Aguardar aqui o pessoal entrando. Professor Adriano também, para ele me chamar aqui. Vou até mandar uma mensagem só para dizer que já estou por aqui. Oi, oi, tudo bom? Eurilei, como vai? Seja bem-vindo, obrigada, viu? Como estão as coisas por aí? Me conta. Vou acenar aqui para você. Obrigada, viu? Equipe tá aqui no WhatsApp. Julinha. Oi, oi, seja bem-vindo. Opi. Josi Barreira. E aí, minha amiga, tá boa? Joana Rodrigues, seja bem-vinda. Bora entrando. Ó, tem alguém interfone aqui. Joana Rodrigues 976. Professor Adriano entrou. Professor Adriano, seja bem-vindo. Aguardando aqui. Professor Adriano pediu para entrar. Bora receber. Bom, vamos aguardando o professor. Olha aqui. Tudo bem? Boa noite. Oi, professor, boa noite. Tudo Tudo bem? bom? Jóia. Beleza. Minha mãe estava aparecendo aqui no reflexo, eu falei, sai daí, sai daí. Daqui a pouco. E o pessoal vem na minha bagunça aqui na minha mesa, ó. Isso é coisa de gente estudiosa, professor. Não é nada, é coisa de gente bagunceira mesmo. Professor, primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade. A gente teve uma conversa, enfim, bem bacana. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, as suas lives. E no momento em que a gente vive como esse, momento de pandemia, acho que as pessoas estão mais ligadas com outros assuntos, pensam mais um pouquinho. E, enfim, e aí o senhor tem feito um trabalho brilhante em relação a isso. Tem o pessoal aqui me mandando mensagem. E aí o senhor tem feito um trabalho bacana de esclarecimento, não só em relação aos seus alunos, o senhor que é professor, também é psicanalista. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para depois a gente entrar no tema proposto hoje, que o senhor se apresentasse aí para os nossos seguidores. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, acompanho também o seu trabalho, muito bom. Eu sou professor, eu trabalho em cursinhos preparatórios para Enem, vestibulares e também para concursos na área de língua portuguesa, gramática, literatura, redação. Tenho também formação em teologia, também dou aula de teologia em seminário, e tenho formação também em psicanálise. Eu atendo como psicanalista também e falo muito sobre esse assunto aqui pelo Instagram. E ultimamente as pessoas têm preferido, né, ouvir mais sobre psicanálise, sobre língua portuguesa, por exemplo. Até porque o momento, não é, exige que falemos sobre depressões, ansiedades e tudo isso que esses novos tempos têm inventado como novos desafios, Então é isso. Eu atuo como professor de língua portuguesa, literatura, arte, história da arte, as matérias da teologia também, e sou psicanalista também. É um prazer estar aqui falando com você. E nas horas vagas faz live. É. Bom demais, bom demais. Professor, então vamos entrar num assunto que é um tema riquíssimo, vasto, e eu acredito que essa Sim. 1 hora com certeza não vai ser suficiente para a gente exauri-lo, mas é uma sequência de lives. Então, gente, se vocês gostarem da live, manda mensagem, comentem, compartilhem, até para que a gente faça uma outra
um outro bloco, né, professor? Com certeza. Então vamos lá, professor. O tema de hoje é saúde mental pós-modernidade, não é isso? Sim, sim. É Explique pra importante, gente. é, é importante entender o seguinte: cada época inventa os seus desafios. Cada época inventa a sua maneira de perceber o mundo e inventa, por exemplo, os seus adoecimentos. Inventa, por exemplo, os seus adoecimentos. Hoje, por exemplo, tem surgido médicos especialistas, por exemplo, em dores no polegar, coisa que era impensável. Quer dizer, dor no polegar, Uhum, olha o celular. Quer dizer, é uhum, um novo tipo de movimento, é uma nova realidade cotidiana, e isso exige que apareçam novas especialidades. A Clara, por exemplo, fez 5 anos, né? A minha filha fez 5 anos. É possível que ela faça uma faculdade que nem existe ainda. Que nem uhum, existe ainda. Ou seja, o mundo tem se transformado numa velocidade absurda e cada época inventa adoecimentos novos. Cada época inventa inimigos novos. E é importante que nós percebamos isso. Houve um tempo, por exemplo, em que o grande desafio do ser humano era o lobo. Em que o grande desafio do ser humano era o lobo. Como assim o lobo? O lobo, o leão, a natureza. Estou representando pelo lobo. O que o ser uhum, humano fez para enfrentar o lobo? Ele construiu muros, construiu paredes, edificou casas. Nós desenvolvemos as civilizações que nós conhecemos. Ou seja, nós nos equipamos para enfrentar esse inimigo terrível. Esse inimigo terrível que é a natureza selvagem. E nós temos aquela impressão de que nós vencemos. Quando o ser uhum, humano teve a impressão de que ele venceu o lobo, aí surgiu um outro inimigo terrível, o rato. Na Idade Média, o ser humano descobriu que o rato era pior do que o lobo e trazia mais estragos do que o lobo, trazia a peste negra, doenças. Aí nós dominamos o rato, nós descobrimos que temos que jogar o lixo longe, temos que ter saneamento, uhum, sistema de esgoto. Aí o ser humano passou um tempo e ele descobriu que o problema não era o rato, o problema era o inseto, o mosquito, que passa uhum, voando por cima do muro e traz doenças. Aí nós criamos situações, tela na janela, inseticidas, dominamos o inseto. Mesmo que haja uma ameaça de dengue todo ano, não é aquela. Não existe um pavor de algo que vá colocar em risco a sobrevivência da espécie. Nós dominamos o inseto. Aí nós uhum, descobrimos que o problema não é o inseto, é a bactéria. Aí nós desenvolvemos antibióticos. Aí nós descobrimos que não é a bactéria, é o vírus. Aí nós desenvolvemos vacinas. Mesmo que uhum, estejamos vivendo uma pandemia agora, ninguém tem medo de que a espécie humana desapareça. Ninguém tem esse medo, como já uhum, houve em outros momentos. Ou seja, ao longo da história da espécie humana, o nosso inimigo foi diminuindo. Antes, o nosso inimigo eram as feras. Depois uhum. passou a ser o rato. Depois passou a ser o inseto. Depois a bactéria. Depois o vírus. E quem é o grande inimigo hoje? O inimigo desapareceu. Nós temos um sistema imunológico mental preparado ao longo de séculos para enfrentar inimigos. Só que esse inimigo sumiu. E hoje nós vivemos uma época em que talvez o maior problema seja a completa falta de problemas concretos. Para muita gente. Uhum. É a insuportável falta de problemas. Porque os mais velhos adoram falar que hoje a vida é muito fácil, hoje é tudo muito tranquilo, essa coisa toda. E de fato, hoje nós temos, nessa pós-modernidade, uma vida absurdamente confortável. E esse excesso de conforto traz alguns problemas. É Uhum. porque, por exemplo, um problema, eu não ando como eu deveria andar porque eu ando num carro. Aí depois eu tenho que andar Uhum. na esteira sem sair do lugar, para compensar o fato de eu não ter gastado essa energia
no momento em que eu deveria ter gastado essa energia. Então, essas contradições vão inventando os novos perfis da pós-modernidade. E essa pós-modernidade exige, não é, que se investigue também, hoje, uma profunda crise de identidade. As pessoas querem saber quem elas são e elas não sabem quem elas são. Uhum. E elas não sabem quem elas são. Isso provoca ansiedades diversas. Ansiedades Sim. diversas. Não é? Só mais uma coisinha, antes de... Tô falando demais já, né? Mas Não, uma coisinha tá ótimo. interessante. Só uma coisinha interessante. Por exemplo, eu até perguntei para você pessoalmente, numa brincadeira, o seguinte: por que eu sou gordo? Não é? Por que eu sou gordo? Poxa, eu sou gordo porque existe quem seja magro. Porque se todo mundo fosse como eu não seria percebido como gordo. Eu não seria percebido como gordo. Tudo que é só pode ser se houver o que não é. Só existe o gordo porque existe o magro. O mundo é feito por meio de oposições. O mundo é feito por meio de oposições. Isso é muito interessante, é muito importante. A percepção da realidade é feita por meio de oposições. Agora, o que está acontecendo com o mundo? Está tudo ficando igual e padronizado. Agora mesmo, é possível que lá em Moscou alguém esteja comendo um Big Mac igual ao seu. As pessoas estão consumindo as mesmas coisas, vivendo vidas parecidas, experiências parecidas, e isso gera uma profunda crise de identidade. Porque as experiências estão parecidas. Nós estamos vivendo uma crise do espaço. Como assim crise do espaço? Se você fizesse uma viagem de Goiás, da cidade de Goiás, há 150 anos, de Goiás ao Rio de Janeiro, a sua viagem levaria 4 meses. Tinha que andar em cima de mula um tempão, tinha que pegar um trem de ferro lá em Minas que andava a 5 km por hora, e era uma luta até chegar ao Rio. Hoje você faz essa viagem em 1 hora, 1 hora e 10. Ou seja, a percepção de que um espaço é diferente do outro espaço está se perdendo. Os espaços estão ficando padronizados. Você vai a shopping, qualquer capital, parece que são todos iguais. Os supermercados são todos iguais. O arroz fica no mesmo lugar. Essa impressão de que o mundo está ficando padronizado. Quando eu era criança e via 2 dígitos na balança, lá na década de 80, há muito tempo, na década de 80, quando nós ouvíamos falar de União Soviética, Rússia, meu Deus, o que é a União Soviética? Nós imaginávamos calabouços, portões, só o Rambo para entrar lá dando tiro. Aí, em 2018, a Copa do Mundo acontece na Rússia, Galvão Bueno andando pela rua fazendo live e eu olho as vitrines iguais às daqui. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise do espaço porque o espaço está ficando igual. E o espaço é fundamental na construção de nossa identidade. O espaço é fundamental. Tanto é verdade que o espaço originou os nossos sobrenomes, em sua maioria. Por exemplo, o João da Costa é da Costa do Mar. E vários sobrenomes que nós usamos são nomes de lugares. Por quê? Porque o espaço ajuda a construir a nossa identidade. Num mundo em que o espaço é padronizado, quem nós somos? Então nós estamos vivendo uma crise do espaço e uma crise do tempo. Porque o tempo está ficando cada vez mais rápido, cada vez mais urgente. Puxa, se você trabalhasse muito no século XIX, olha só, uma pessoa que trabalhava muito, você entrava no trabalho às 10 da manhã e saía às 3 da tarde. E almoçava às 9 da manhã. Tinha um lanchinho ali meio-dia e saía às 3 da tarde. Esse era o horário de quem trabalhava muito no século XIX. Hoje a vida é uma loucura, é uma rapidez. A lâmpada é uma invenção genial que nos rouba horas de sono. E esse novo mundo, com crise de identidade, com relativização do espaço, com relativização do tempo, isso está criando
a necessidade de se perceber a realidade de um outro jeito, e isso está dando pane na cabeça de muita gente, porque hoje os pais não têm respostas para esses novos problemas. É a primeira vez na história em que os pais estão sendo obrigados a criarem os filhos para um mundo que eles não conhecem. E esse é o grande desafio. Como é que uma mãe hoje vai criar o seu filho para um mundo que ainda não existe? Porque há 50 anos, a mãe criava o filho para um mundo que existia. Ela já tinha as respostas. Hoje não. Hoje não. Qual seria o melhor jeito, hein? A melhor saída para criar? Qual seria a melhor saída para criar a criança, nesse caso? Eu não tenho nem noção. Eu não sei nem se eu saberia criar uma criança há 50 anos atrás. Mas a gente estava conversando esses dias e a gente estava falando, o senhor começou a falar dessa ausência de problemas, né? E aí hoje, efetivamente, o primeiro problema que essa geração está vivendo é essa pandemia, né? E que antes nós tivemos guerras, enfim. No século passado, com 16, 17 anos, um jovem já saberia como era viver igual ao seu pai. É isso que o senhor comentou? Isso. Realmente, para a vida de muita gente, antes nós dizíamos que o primeiro grande problema de um adolescente ou de classe média ou, né, no mundo era o vestibular, o Enem. Esse seria o primeiro grande problema. Essa pandemia trouxe essa realidade de um grande problema. Um grande problema como há tempos não ocorria. É como se essa sociedade estivesse desacostumada a ter que enfrentar problemas de verdade. A ter que enfrentar problemas de verdade. Ou seja, é claro que essa pandemia é horrível, é claro que é muito ruim, mas existe uma coisa interessante sobre a qual se deve pensar, que é o seguinte: muita gente está perdendo, não é, escola, está perdendo o aprendizado, e muita gente já fala que vai perder talvez meses ou talvez um ano. Mesmo com a reposição online, aquela sensação de que não será como se fosse presencialmente. Com certeza. Mas quem disse que aprender a classificar a oração subordinada é o único aprendizado da vida? Quem foi que disse que resolver uma equação de segundo grau é o único aprendizado da vida? Não é? Se você for parar para pensar, essa pandemia, se os pais souberem trabalhar isso na cabeça de seus filhos adolescentes, de suas crianças, isso vai servir de um aprendizado enorme. Aprendizado porque é a primeira vez que essas crianças estão sendo obrigadas a ter maturidade emocional. Porque o que é educar? O que é educar? Não é? Educar é dar autonomia. Quando eu pergunto para você o que é educar, eu não estou pensando no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou na educação formal. Eu não estou pensando em angiospermas lá na botânica. Eu não estou pensando nisso. Até porque existe educação em tribos indígenas, que nem escrita tem. Eu estou pensando o seguinte: qual é o conceito humano de educar? Educar significa preparar a criança, o adolescente, para ser um adulto autônomo. Esse é o princípio básico da educação. Os pais educam os filhos para que um dia os filhos sobrevivam sozinhos, sem os pais. E o que acontece é que o nosso modelo de educação tem falhado em alguns pontos. E eu não falo só de Brasil. Nosso modelo de educação tem falhado em vários pontos. Por exemplo, nós estamos capacitando muitos alunos em conhecimento técnico, mas nós estamos criando adultos frágeis emocionalmente. Nós não estamos capacitando emocionalmente a sociedade. Por quê?
Uma das questões é a falta de problemas concretos. Claro, a pandemia é horrível, mas já que ela está acontecendo, ela pode ser a oportunidade de professores, pais, orientadores, pastores, padres, de eles mostrarem como a vida é importante, né? E como ter problema é importante para amadurecer. O sofrimento amadurece as pessoas. A vida sem sofrimento tem raízes rasas. Olha o Regis falando aí. Mas será que os pais têm essa maturidade? Não, normalmente não. Às vezes sim. E é justamente o papel de uma live como essa. É dar o quê? É dar esse clique. É a maneira, né, que a gente estava... Como alertar as pessoas? Você comentou aí a respeito desse inimigo que ficou, ao longo dos séculos, cada vez menor, né? E hoje ele não é palpável, hoje ele não é... Não tem como eu pegar, não tem como eu... Enfim, como lidar com esse inimigo e como identificar, inclusive, que ele é um inimigo. Sim, e o que é interessante é o seguinte: ter um problema ajuda a pessoa a amadurecer e a pessoa tem que pensar sobre isso. Por quê? Porque a nossa mente, ao longo de tantos séculos de crescimento, de aprendizado, teve que aprender a lidar com problemas. Então, numa sociedade sem problemas, nós temos que dar um jeito de saber isso, né? De saber isso e transformar isso em leitura, em estudo, pensar sobre isso e entender que esse é o nosso modelo de sociedade e não ter medo dos problemas quando eles aparecem. Porque, na verdade, os problemas ainda existem, eles só são mais raros, mas eles ainda existem. Agora, o que está acontecendo hoje? Adulto de 30 anos que sofre profundamente porque perdeu a final do joguinho de videogame. Por quê? Porque nós estamos deslocando os nossos problemas para um universo virtual. Nada contra jogar videogame. E nada contra sofrer por isso. Mas isso não pode ser um anestésico social. Não pode ser um anestésico social. E muita gente usa esse tipo de anestésico. É isso que eu ia falar. Eu achei fantástica essa questão do anestésico social, que parece que é o que a gente vê por aí, né? As pessoas mergulhadas nisso, em questões menores e dando uma profundidade, um sentido para a vida, em questões que não mereciam, né, ser o sentido da vida de ninguém, como um jogo de videogame. Sim, mas é o que acontece. Mas é uma época de crise de identidade. Então as pessoas ficam criando situações, né, para se apoiarem e construírem suas identidades. Então, é isso que está acontecendo. Né? A vida... É interessante o seguinte: hoje, muita gente que prepara jovens está ensinando as pessoas, os jovens, a fingirem que o sofrimento não existe. Isso é criar depressivos. Você tem que ensinar os jovens a enfrentarem o sofrimento e não a fingirem que o sofrimento não existe. Fingir que a dor não existe é anestesiar-se de todas as formas. E isso, de certa forma, é criar uma bomba que vai explodir a qualquer hora. Com certeza. E é o que acontece com a nossa sociedade. Nossa sociedade é cheia de anestésicos. As pessoas, para não sofrerem, torcem para um time de futebol, vão ao shopping, né? Fazem compras, ficam na internet e por aí vai. Ó, Renata aqui está perguntando: o que podemos fazer para nos analisar e nos conhecer nossa identidade? Várias formas. Só de ela fazer essa pergunta, isso já ajuda muito. Não é? Porque a maioria não quer perguntar. A maioria já tem só quer as respostas prontas. Não é? Quer ver uma coisa que normalmente em terapia é muito legal, principalmente quando a pessoa quer se conhecer? Deixar aquele caderninho do lado lá da cama, em algum lugar com a caneta, e de vez em quando acordar no meio da noite, escrever
o que vier à cabeça. É uma forma de você se conhecer. Agora, uma coisa é certa. Durante séculos, na educação, o jovem tinha que aprender a responder. Ele tinha que aprender a responder. Nós criamos uma sociedade com o Google, em que pela primeira vez na história, o número de respostas hoje é maior do que o número de perguntas. E aí, eu coloco, por exemplo, 5 jovens para fazerem um trabalho no Google, pesquisarem. 2 vão encontrar as respostas, 3 não. Por que 2 vão encontrar e 3 não? Por que 2 vão encontrar as respostas e 3 não? Se as respostas estão todas lá. Porque nós estamos vivendo uma época em que os educadores e os pais não têm mais que ensinar as respostas. Eles têm que ensinar a fazer as perguntas. Quem é que acha a resposta no Google? Quem faz a pergunta certa. Aí a Renata me perguntava aí agora há pouco o seguinte, mas como é que eu faço para me conhecer? Aprender a fazer as perguntas certas. Pela primeira vez, o professor, o pai, a mãe, não podem mais dar as respostas. Educar hoje não é dar mais a resposta, é ensinar a fazer a pergunta. Porque as respostas já estão todas prontas. Elas já existem todas. Então, perguntar hoje é mais importante do que em qualquer outra época. E saber fazer a pergunta certa. Isso é fundamental. Esse Né? é o desafio, são essas perguntas, né? Sim. Como chegar até elas, mas é como você colocou, só dela estar inteirada nisso, só dela ter se preocupado com isso já é um caminho. Mas e a saúde mental dos nossos jovens, da nossa geração? Como que está essa saúde mental? Porque o que a gente percebe é que a depressão é a doença do século. A gente Sim. errou, a gente está fazendo errado, nós estamos no caminho errado. O que fazer para mudar isso? Tem como? Na verdade, o fato de a depressão hoje ser um problema tão grave e a ansiedade hoje ser um problema tão grave, isso são subprodutos do nosso modelo de cultura. O que a gente pode fazer? Não é? Se a pessoa tem uma ansiedade ou uma depressão, essa pessoa pode tentar resolver o problema dela, né, procurando um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, procurando uma solução. Mas, assim, do ponto de vista coletivo, como combater a ansiedade das pessoas? Aí nós temos que educar as pessoas para que elas percebam quais são os conteúdos da nossa época que tem feito com que as pessoas fiquem tão depressivas. Quer ver uma coisa que hoje deprime as pessoas absurdamente? Absurdamente, a felicidade como fetiche. A felicidade hoje é um fetiche. A ideia de que as pessoas... esse conceito é vendido na telenovela, é vendido, né? É vendido no cinema, é vendido nas propagandas. Essa ideia de que as pessoas têm que ser felizes o tempo todo. A rede social, Isso, né? A gente entra no Instagram e todo mundo tá feliz. a felicidade como fetiche. Ninguém amadurece sem uma dosezinha de tristeza. Vários dos mais belos textos da história foram escritos durante alguma tragédia. É importante que se entenda isso. A tristeza cria mais do que a felicidade. Apesar de a felicidade ser sempre o nosso objetivo. Então nós criamos uma sociedade hipócrita que finge que é feliz o tempo todo. Essa é uma das causas absurdas da ansiedade e da depressão. Por quê? Porque, de repente, a adolescente de 15 anos, de 16 anos, pensa assim, puxa, todo mundo é feliz, só eu que não. Então, esse choque de realidade é importante para que a pessoa perceba que a tristeza é legal.
Sabe aquele desenho, não sei se você assistiu, chamado Divertidamente? Sim, que fala da depressão, né? Sim, pois é, mas lá no desenho, aquele desenho é uma aula de psicanálise freudiana, né? Olha, a pergunta certa pode ajudar a nos reencontrar em momentos difíceis e até mesmo a recolocar alguém no caminho. Verdade, a pergunta certa. Fazer a pergunta certa é fundamental para você se recolocar no caminho. Isso é fundamental. Perguntar, fazer a pergunta certa. Aquele desenho Divertidamente, no final, a personagemzinha lá que representa a alegria, tudo dentro da cabeça da menininha, né? Exatamente. Reconhece a importância da tristeza. Porque sem a tristeza, Perfeito. a pessoa não acessa o inconsciente. Sem tristeza, a pessoa não desabafa. Sem a tristeza, ela não amadurece. O que acontece? Nós criamos uma cultura que anestesia as pessoas fingindo que a tristeza não existe. O tempo todo está todo mundo sorrindo. Quer Uhum. ver? Quando você mexe aí no baú da sua casa e encontra fotografias antigas, assim, de 1950, você tem aquelas assim de olhar assim no monóculo? Pois é, Aham. no monóculo assim e tal. Como que eram, como é que as pessoas tiravam fotografia nessa época? Normalmente não olhando para a câmera, com a cara séria e aquela cara de Isso. desbravador, olhando para o horizonte. Engraçado, né? Antigamente a fotografia tinha que registrar um momento de seriedade, até porque era um momento raro, não era todo dia que você tirava fotografia. Uhum. Hoje a fotografia é banalizada e tem que registrar felicidade o tempo todo, ou gente fazendo careta o tempo todo. Essa coisa da felicidade como fetiche é um dos principais problemas. Outro problema absurdo, a obsessão pelo sucesso. Essa ideia de que você só vai estar bem no dia, certo? Bem no dia. Está sendo uma terapia essa live. Você só estará bem no dia em que você tiver sucesso. Isso é, assim, é idiota isso, pensar isso. Na verdade, É. você tem que estar bem. E se tiver sucesso, tudo bem, não é? O sucesso você conquista todos os dias. Você conquista todos os dias. Agora, quando eu uso a palavra felicidade, eu tento usar em outro sentido. Eu tento usar em outro sentido. Assim, se alguém me pergunta, Adriano, você é feliz? Eu digo que sim. O que não quer dizer que eu tenha que estar rindo todos os dias. Mas eu entendo que eu tenho um estado de espírito feliz que transcende a efemeridade do dia a dia. Ser feliz não é gritar gol todos os dias, não é isso. Agora, e é importante que a gente entenda isso. Então, qual é o equívoco, não é? Por exemplo, que acontece em cursinho pré-vestibular? O sujeito pensa que ele está no inferno e ele só vai para o céu quando ele passar. Ele pensa que ele só vai ser feliz quando conquistar aquele negócio. É o contrário, você tem que ser feliz todos os dias. Feliz não no sentido de propaganda de margarina, mas você tem que buscar estar bem todos os dias. E quando o sucesso acontecer, ele será parte da vida. Não o único objetivo. Essa obsessão pelo sucesso também adoece todo mundo. Até porque, eu vou te contar uma coisa muito grave, que tem a ver também com essas depressões. Antigamente, a sociedade falava da crise entre o ser e o ter. Da crise entre o ser e o ter. A sociedade ostentava o ter, não é? No lugar do ser. Hoje nós Uhum. estamos vivendo uma crise pior, que é a crise entre o ser, o ter e o fazer. As pessoas não ostentam mais carros ou casas, elas estão ostentando experiências que elas Uhum. fazem. O sucesso, a viagem, não é? A pessoa que elas conheceram. E aí, quem assiste a isso pelas redes sociais fica chateado. Puxa, eu não tenho esse tipo de experiência
Eu não tenho esse tipo de sucesso. A obsessão pelo sucesso é um dos adoecedores da pós-modernidade, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mais alguma? Sim, vou puxar. O assunto está muito bom. Olha, o João Flávio está aqui, a Renata, a Evelyn, Calil Soares, Patrícia Inácio, doutora Patrícia, Edil, tem muita, enfim, muita gente aqui, eu não vou voltar mais, Luiz Germano, Ellen, Julinha P. Professor, você é top. Obrigado. Bom, gente, obrigada a todo mundo que está aí na live. A gente estava conversando também, eu achei fantástico, fantástico mesmo, a respeito, você me perguntou qual que era a minha idade. E eu falei, né, que eu tô com 31 anos. Aí Isso. você disse a respeito dos super-heróis, né? Você fez uma com as nossas máscaras, né? Como nós vivemos. Enfim, queria que você colocasse um pouquinho isso para as pessoas, que eu achei fantástico a sua analogia, e é exatamente isso que a gente vive, pelo menos eu sinto isso 24 horas por dia, né? Com certeza. E já que nós estamos falando de adoecimentos da pós-modernidade, é porque você me falava sobre, por exemplo, nós estamos falando sobre saúde mental, não é? Aí eu disse para você o seguinte: cada caso é um caso. E já que estamos aqui falando para todo mundo, o que nós podemos fazer é investigar e descobrir em nossa época quais são fatores de adoecimentos. E um fator de adoecimento incrível hoje é a chamada mascaralização e desmascaralização do sujeito. O que é isso? É que todos nós temos máscaras sociais. Todos nós temos máscaras sociais. Não no sentido de sermos falsos, mas é que nós temos papéis sociais diferentes. Nós temos papéis sociais diferentes. Quando eu sou professor. Quando eu sou psicanalista. Quando eu sou pai, eu sou pai. São papéis sociais diferentes. E isso é bastante importante. E é interessante porque quando você sai de casa, quando não tem pandemia, né, você sai de casa e você executa os seus papéis, você coloca suas máscaras sociais. Você coloca suas máscaras sociais. É por isso, por exemplo, né, é por isso, por exemplo, que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ter a toga, tem que ter a vestimenta apropriada, porque naquele momento quem está falando não é o sujeito, é o cargo, não é? Quer dizer, é importante que haja essa ideia de máscara social. Então, isso é muito interessante. Então, o que está acontecendo? Voltando, no tempo em que eu era criança, década de 80, via 2 dígitos na balança, menos de 100 quilos. Naquela época, quem que era o herói de todo mundo? Super-Homem. O que é legal no Super-Homem? É que, primeiro que ele é um herói romântico. Quando eu falo romântico, não é que ele está apaixonado não, tá? É que ele é romântico no sentido de ter sido construído a partir dos ideais da escola romântica do século XIX. Nacionalista, traz as cores da bandeira norte-americana no uniforme, usa capa, que é uma herança medieval, essa coisa toda. Mas o que é legal? Ninguém sabe qual é a identidade secreta dele. Não pode saber. Ninguém pode saber qual é a identidade secreta dele. Isso é muito interessante. Ele coloca os óculos, pronto, ninguém sabe que ele é o Clark Kent. Ou seja, ele tem muito claramente o perfil doméstico e o perfil social. O seu eu doméstico e o seu eu social. A sua máscara social e a sua existência doméstica. E a vida foi assim até o surgimento do século XXI. O que aconteceu com o século XXI, com a internet, com as redes sociais? O doméstico fundiu-se ao social. É como se a nossa máscara social estivesse pregada no rosto e não saísse mais. A Cida. Tudo bem, Cida? Beleza?
Então, é como se a nossa máscara social tivesse se pregado ao nosso rosto e não saísse mais. É como se eu tivesse que ser o psicanalista Adriano o tempo todo, o professor Adriano o tempo todo, e não tivesse mais tempo para eu ser eu mesmo. Por quê? Porque com a internet, o sofá de casa virou palco. O sofá de casa virou palco. E você acaba, por exemplo, por causa... A Letícia também. Por causa do WhatsApp, você acaba... Você me falava sobre isso. Você acaba, por exemplo, por causa do WhatsApp, sendo vereadora 24 horas. Não é verdade? Verdade, 24 horas. exatamente. O que por um lado é bom, mas por outro lado você tem que tomar cuidado com a sua saúde mental. Por quê? Porque a saúde mental só existe quando há um equilíbrio entre o eu doméstico e o eu social. Quando há esse equilíbrio entre o eu doméstico e o eu social. Se a pessoa não tem, ô Hernani, se a pessoa não tem se a pessoa não tem eu social e só tem eu doméstico, ela se deprime. Aí o que os amigos falam? Vamos sair um pouquinho, vamos pro shopping, passear, distrair. Esse é um tipo de depressão. Outro tipo que aí não seria depressão, seria transtorno de ansiedade mesmo. É quando a pessoa tem só o eu social e perde o eu doméstico. Você vê histórias como o do Whindersson Nunes, por exemplo, não é? Que teve crises terríveis de ansiedade. O cara ser engraçado deve dar um trabalho danado, ter que ser obrigado a ser engraçado o tempo todo. O cara vai ao banco, não pode ficar bravo, ele vai ter que ser engraçado. Ou seja, o lado social acabou suplantando o lado doméstico. Então, isso é muito grave. A saúde mental só existe se você separa a personalidade doméstica da personalidade social. É por isso que pode ser adolescente, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser quem for. Tem que separar 40 minutos, 1 hora por dia, para deixar tudo desligado. Internet desligada, tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. Senão você não sobrevive a esse século XXI. Senão você não sobrevive a esses tempos de século XXI. Você tem que parar um pouco para resgatar esse eu pessoal. Ler um livro de que você gosta só porque você gosta e pronto, acabou. Senão você vai perdendo a sua identidade. Isso que eu estou dizendo para você é tão grave. Você falava sobre heróis, né? Aí concluindo, qual é o herói que está na moda hoje? É o Homem de Ferro, por exemplo. É o Wolverine. Qual que é a diferença entre o Homem de Ferro e o antigo Super-Homem? É que o Homem de Ferro, todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo sabe que o Tony Stark é o Homem de Ferro. Ou seja, o perfil pessoal fundiu-se ao perfil social. Isso que a gente está dizendo é tão sério, porque isso me ajuda a entender por que certos heróis dão certo numa determinada época. Porque o adolescente... Por que o herói dá certo? Porque o adolescente quer ser aquele herói. O jovem quer ser aquele herói. Então, de alguma forma, aquele herói dialoga com o seu inconsciente. E hoje estamos na época do Homem de Ferro. Fantástico. O Júnior tá aqui, ele falou o seguinte: li algo sobre esse tema que foi intitulado Geração Floco de Neve. Acho que se encaixa perfeitamente nessa geração fragilizada pelo encantamento e pela utópica busca da felicidade. Verdade, verdade. O que é bastante... Existe uma espécie de romantização de tudo. Uma espécie de desproblematização de tudo. E essa desproblematização de tudo está associada à supervalorização da opinião. Como assim supervalorização da opinião? Na época da ditadura, né, os professores reclamavam que, naquela época, o aluno tinha que decorar, mas não podia ter opinião.
O aluno estudava pra caramba, mas não podia questionar. Aí acabou a ditadura. O que os professores passaram a falar? Não, agora vocês têm que questionar. Aí muitos alunos, né, pararam de estudar e começaram a questionar. Então, houve um tempo em que as pessoas estudavam muito e não questionavam. Hoje tem uma galera que quer questionar sem ter estudado. Então nós estamos na época da supervalorização da opinião. E isso está criando uma coisa que é pior do que o fake news, que é a chamada autoverdade. O que é autoverdade? Não, eu vou compartilhar, é porque eu concordo. Se eu concordo, é verdade. Aí você nem combate uma coisa dessa, né? É, porque isso beira a uma psicose. Nós estamos vivendo uma época de transtornos coletivos. Uma época de transtornos coletivos. Com certeza, com certeza. Quer ver, existe uma coisa chamada na psicanálise que é a chamada perversão. Perversão. Que não tem a ver só com questão sexual, não. Perversão. O que é perversão? É a pessoa que muda o foco do prazer ou do sofrimento. É o sujeito que, por exemplo, que é homem, ele não gosta da mulher, mas é apaixonado pelo sapato da mulher. Isso é um tipo de perversão. A pessoa desloca o objeto de sentido, o objeto de desejo e por aí vai. Nós estamos vivendo um outro tipo de perversão. Qual? Vou te dar um exemplo. Gente, por exemplo, que não sente nenhum tipo de empatia por criança, mas que morre de chorar quando vê um cachorrinho passando fome. Eu não tenho, assim, é claro que o cachorrinho não pode passar fome. Eu não estou dizendo que o cachorrinho deva passar fome. Mas nós estamos vivendo uma época perversa, no sentido de que muita coisa está sendo deslocada. Pablo Escobar tinha, assim, perversão gravíssima. O cara explode um avião cheio de inocentes para tentar matar um rival. Ele explode, mata um monte de gente. E não, normal, faz parte do jogo, é a vida, é assim. Mas ele ficou muito triste, né? Ficou em luto porque o cachorrinho morreu. Quer dizer, nós estamos vivendo uma época de perversões sociais e perversões causadas por essa mudança de valores, por diversas ansiedades, por diversas depressões e por diversas coisas. Sem dúvida alguma. Né? Exatamente. Bom, professor, aqui o Regis está colocando que mais a busca da felicidade para alguns é justamente a felicidade da outra pessoa, vai entender. E a Renata fala o seguinte: dependendo da forma que a pessoa conduz a fala dela, ela torna aquilo verdade, é apenas a opinião dela. Sim, sim. Existe uma coisa, na verdade é o seguinte, existe uma coisa que é o seguinte, tudo tem um pouquinho de opinião. Só que a pessoa tem que ser, tudo tem um pouquinho de opinião, não é? Uma vez eu estava dando uma aula de literatura, tudo que eu falava e a menina falava, discordo. Aí eu falava outra coisa e a menina, discordo. Brincadeira, estava de brincadeira, mas não queria, estava só brincando. Eu falava outra coisa e ela, discordo. Eu falei, ô criatura, por que você discorda de tudo? E ela, não, é que o professor de filosofia falou que para ser inteligente eu tenho que discordar de tudo. Aí eu perguntei, e você concordou com ele? Ou seja, ela não se deu conta de que o único jeito de crescer é discordar de tudo. Porque tudo é opinião. Mas só discorda de tudo de verdade quem começa discordando de si mesmo. Bom, depois de uma fala dessa, professor, e faltando pouco mais de 5 minutos para cair nossa live, eu quero te agradecer. Sucesso total a live aqui. Obrigada, foi fantástico, fantástico.
Deixa eu convidar as pessoas para a semana que vem, uma live bacanérrima, pais inseguro versus filhos adolescentes. Vai pegar fogo, então Fique convida aí a demais, fique demais. meninada, os pais a participarem. O senhor deixa um recadinho aí final para a gente. Obrigada mais uma vez por tudo. Obrigada por ceder o nosso tempo, o seu tempo e falar de um assunto tão importante. Eu que agradeço, Sabrina. Obrigado aí pelo convite. Muito bom falar sobre assuntos assim, porque de certa forma é refletindo sobre o nosso tempo que nós vamos descobrir os remédios para essas novas dores. O que não podemos de jeito nenhum é continuar dando remédios antigos para novos problemas. Muito obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Obrigadão. Tchau. Obrigado. Tchau.